como se diz? Pantalão ou pantalones? Cara, eu tava aqui pensando nisso um pouquinho porque muitas pessoas estão me perguntando nos comentários ali, na última publicação que eu fiz, estão me mandando DM, né? Então, ali o pessoal pergunta se a gente fala pantalão ou pantalones. E aí eu tava pensando, né, como é que eu, nativo, eu falo. E eu até dei uma pesquisadinha, porque assim, a gente pode falar ou em singular ou em plural. E tem alguns substantivos em espanhol que a gente pode usar desse jeito também, né? Então, por exemplo, em português a gente fala calças ou calça para uma só, né? Então, a mesma coisa acontece em espanhol. A gente fala pantalão e também pode falar pantalones para se referir a uma peça só. Dá para entender? E é muito curioso, né? Porque geralmente esses substantivos são substantivos que têm uma forma simétrica, tá? Por exemplo, acontece também com la tijera, né? Las tijeras, que seria a tesoura, as tesouras. Acontece a mesma coisa. A gente pode falar, e aí, empresta para mim a tesoura? A gente fala de uma só. Mas a gente pode falar também, empresta para mim as tesouras? E está falando de uma. Dá para entender isso aí? A pessoa vai entender no contexto, não vai perguntar mais assim, como é que é? Tem pessoas que gostam de encher o saco, né? Perguntando, mas é uma ou são duas? Beleza. O que acontece? O que acontece em espanhol, tanto em espanhol quanto em português, é que as pessoas vão decidir. Eu, por exemplo, posso ter mais preferência para uma. Por exemplo, para usar no singular e me referir no singular. Mas tem outras pessoas que podem achar mais, sei lá, mais bonito, mais correto usar no plural com o sentido singular. Por quê? Porque são duas partes. Por exemplo, as calças, a gente fala de uma só porque tem duas pernas. Dá para entender? Então, o mesmo acontece em espanhol. Eu estava refletindo, como é que eu falo? Eu falo pantalão ou falo pantalones? E eu parei para pensar, né? Na realidade, eu uso os dois, depende, né? Não sei do como estou me sentindo nesse momento. Mas o que acontece é que eu sempre vou usar com o artigo el e usar em singular. El pantalão. Ou se eu uso plural para me referir a uma peça só, eu vou falar los pantalones. Nunca na vida eu vou falar, nunca na vida, ó, se liga, nunca na vida eu vou falar e os nativos vão falar o artigo singular e depois a gente fala o negócio em plural, ou o contrário, né? Por exemplo, o artigo em plural e o substantivo, a palavra em singular. Acontece muito em português. Por exemplo, empreste para mim seu óculos. Né? A gente fala seu óculos. A gente está falando singular e depois plural. O certo seria empreste para mim os seus óculos. Né? Seus óculos. Mas tudo bem. Dá para entender. Mas em espanhol não. Em espanhol a gente não fala desse jeito, tá? Então, não leva uma coisa do português para o espanhol porque não dá. Nem sempre, tá? Às vezes dá sim. Por exemplo, tesoura, tesouras. Eu posso falar singular, eu posso falar plural. Beleza? Para me referir a uma só. Em português e em espanhol. Mas outras coisas não. Então, não pega a manha da língua, da sua língua, para levar para outra língua, tá? Porque a nossa língua, a própria língua espanhola, tem as manhas dela. Beleza? Então, espero ter esclarecido um pouquinho o panorama, né? Pantalão, pantalones. E a gente se vê no próximo vídeo rapidinho. Falou!